Na aula de hoje aprenderemos um novo teste de convergência para séries, que é chamado de teste da comparação. Veremos a sua versão convencional, como está escrito aqui no Teorema 26, e veremos um refinamento chamado de teste da comparação no limite. Bom, então vamos lá para o teorema, para a primeira forma, né? Supõe que você tem uma série AN e supõe que também você conhece uma série BN. Ambas as séries elas devem ter termos positivos, tá? Eu destaco isso porque eu já vi erros, né? O pessoal tentar utilizar, né, o teste da comparação com séries em que os termos podem ser negativos. Mas isso não é possível, tá? O teste da comparação você só usa para séries de termos positivos. Então, nós temos os seguintes itens. Se essa série BN for convergente e a gente tiver essa limitação aqui, né, os termos da série AN são limitados pelos termos da série BN, então a série AN também será convergente. E se nós tivermos a série BN divergente e a gente tiver essa limitação, né, os termos AN eles são maiores do que os termos da série BN, então a série AN também será divergente. Então veja que é um teste em que você compara duas séries termo a termo, né? Se você reparar, o ponto-chave aí é ou que a AN ela é limitada pelos termos da outra série, né? E nesse caso, desse tipo de limitação aqui, se a gente conhecer que a série formada por esses termos BNs ela é convergente, então a AN também será uma série convergente. E se a gente tiver a outra limitação, por outro lado, né? E se a gente souber que essa BN ela diverge, então a AN também será divergente. E daí vamos fazer a demonstração, é bem rápida. É só notar o seguinte, ó. Por isso que vocês vão perceber porque que é importante nossas séries terem termos positivos. Porque se você tem, ó, soma de BN convergente. Então vamos mostrar aqui o item 1. A gente tem o seguinte, ó, soma de BN, isso deve ser menor do que infinito, né? Por hipótese. Só que a gente tem, ó, AN menor ou igual do que BN para todo N. Então, o que é que isso significa? Se você pegar as somas parciais, né, que seria A1 até AN, por causa dessa limitação aqui para todo N, ó, isso é menor do que B1 até Bn. Aí o que é que você faz? Você passa o limite. Então, quando você faz o n tender para infinito, o que é que a gente tem? Essa daqui converge para essa soma de AN, que eu não sei o que é ainda. Só que veja só, isso é menor ou igual, né, mantendo a desigualdade. Aqui, quando você faz a convergência para infinito, né, isso vai exatamente para essa série. Série somatória de Bn. Só que veja só, ela é finita. Então, o que é que acontece? A tua série soma de AN, ela é também menor do que infinito, ou seja, ela é convergente. De fato é apenas isso, é só você observar que como a série é de termos positivos, então a soma parcial para a série AN ela vai ser limitada pela soma parcial para a série BN, isso para qualquer n, né? Então, mandando n para infinito, você tem essa conclusão. Aí o item 2 também é só observar isso, né? Vamos supor que a soma de Bn diverge, né? Supõe que isso aqui dá infinito. E supõe que você tem AN maior ou igual do que Bn para todo n. Aí, novamente, ó, mesmo argumento. Faz a soma parcial de AN, A1 até AN. Como você tem essa limitação para frente, né? Então, isso é maior ou igual que a soma parcial da série Bn. Isso para qualquer n, tá? Então, aí faz n tender para infinito. O que é que você vai obter? Você vai obter aqui somatório de AN maior ou igual do que esse somatório aqui do Bn. Só que aí, quando você fez n tender para infinito, olha aqui o que é que o somatório do Bn dá. Infinito, né? Ou seja, série de termos positivos maior ou igual que infinito. Isso implica que a própria série aqui ela tem que ser divergente, porque os termos dela são positivos, tá? Então, vale o item 2. Se no caso a Bn divergir, você conseguir essa desigualdade aqui, AN maior ou igual que Bn, então a série AN também diverge. E aí está explicado, né, a prova do teste da comparação. Aí uma observação é que a gente começa as séries aqui desde 1, né, aqui como está escrita no teorema. Soma de 1 até infinito e você consegue comparar desde
1, né, para todo n. Mas de fato você pode enfraquecer isso aqui. Você não precisa ter essa desigualdade AN menor ou igual que BN, ou então AN maior ou igual do que BN para todo n. Você não precisa disso. Basta que isso seja verdade a partir de um certo número n0. Tá? É isso o conteúdo dessa observação. Se você não conseguir comparar desde o termo A1, né, mas você conseguir comparar ó, AN maior ou igual que BN para todo n maior do que um certo n0 natural, ou então AN menor ou igual que BN para todo n0 natural, então podemos sim aplicar o teste da comparação. Então isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, você tem lá a sua série AN, que é dada, e você arranja uma sequência BN, de modo que AN é menor ou igual do que BN para todo n maior ou igual do que 100, por exemplo. Né? Só um exemplo aqui. E você sabe que soma de BN é convergente. Então, nesse caso, você pode aplicar o teste da comparação? A resposta é sim, tá? Você pode aplicar o teste da comparação porque o que vem antes de 100 forma uma soma finita, né? Então, de 100 para frente é o que vai determinar realmente a convergência ou a divergência de tua série. Então, se ocorrerem esses casos, você pode sim aplicar o teste da comparação. Aí aqui um primeiro exemplo. Vamos observar se essa série aqui converge ou diverge. Então, eu vou começar com uma desigualdade para o fatorial. Tá? Porque nossa intenção é tentar achar uma desigualdade que mostre que ou essa série aqui converge ou diverge a partir da série que eu vou formar pelo termo que eu vou encontrar com essa desigualdade. Então você observa o seguinte, ó, n fatorial, isso é a mesma coisa que n vezes n menos 1, aí até chegar na multiplicação por 1. Tá? Esse monte de multiplicação. Só que o que é que acontece? Se nós tivermos aqui, por exemplo, o n maior do que 2, né? Porque quando você tem n igual a 1, você tem que o 1 fatorial é igual a 1. Quando você tem n igual a 2, o 2 fatorial é igual a 2. Então, aqui em geral, quando você tem n maior do que 2, então aqui, se você perceber, a gente pode fazer uma desigualdade para frente, né? Porque aqui, ó, para n maior do que 2, esse n aqui, ele é maior do que 2. Esse n menos 1, ele é maior ou igual do que 2. Aí aqui, maior do que 2, e aqui você mantém 1. Então, isso aqui ó, é maior ou igual. Aí você vai substituindo. Troca esse n por 2, troca o n menos 1 por 2. Aí você vai até chegar nesse 2 vezes 1. Tá? Você troca os elementos intermediários aqui desse fatorial todos por 2. Então, quantas vezes esse 2 apareceu aqui? Ele apareceu n menos 1 vezes, né? Porque o fatorial ele tem n elementos contando com esse 1, né? Por isso que aqui tem n menos 1 vezes. Então, isso aqui é exatamente 2 elevado a n menos 1. Aí, para deixar isso organizadozinho, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar e dividir por 2. Então, ó, fica 1 sobre 2, 2 elevado a n, tá? Só para deixar organizado. Então, a gente consegue essa desigualdade para frente, ó. A gente consegue que 1 sobre 2 de 2 elevado a n, isso é menor ou igual do que o n fatorial. Então, o que é que a gente faz? A gente pega e inverte, né, essa desigualdade. A gente fica com o seguinte, ó, a gente fica com 1 sobre n fatorial, né, porque eu quero chegar numa desigualdade com esse termo geral dessa série que eu estou estudando. Isso é menor ou igual. Aí quando você inverte esse outro lado, você fica com 2 sobre 2 elevado a n. E daí o que é que você tem, né? Esse aqui é o termo da série que você está estudando. Digamos que isso aqui seja o teu AN. E esse aqui seria a tua limitação, o teu BN. Tá lá no teorema do teste da comparação. O que é que você observa? Esse BN é convergente porque é uma série geométrica, né? Observe que somatório de n, você pode botar desde 0, tá? Não tem problema. De n igual a 0 até infinito, de 2 sobre 2 elevado a n. Isso, você pode colocar esse 2 de cima para fora. Você fica com isso, ó, somatório de n igual a 0 até infinito. Aí você pode botar assim, 1 sobre 2 elevado a n. Mas isso aqui, como nós vimos, né, isso aqui é uma série geométrica. E é uma série geométrica convergente, porque o nosso r aí, ele é 1 sobre 2, que é menor do que 1. E a gente ainda sabe qual é o valor para o qual essa série converge, né? A gente sabe, ó, que fica 2... Aí aqui 1 menos o r, né, que seria 1/2. É para aqui que essa série converge. Então, nesse caso, o valor dela é 4. Então, essa aqui, ó,
convergente. E daí a gente está exatamente na situação do item 1 aqui do teste da comparação. A gente tem a nossa série BN, que é aquela série geométrica convergente, e nós temos os termos AN da série que a gente está estudando, limitado pelos termos BN. Conclusão, nossa série AN, ela é convergente. Então aqui, ó, vai direto, tá? Pelo teste da comparação, tá? Agora saiba observar, né? Eu estou utilizando essa desigualdade aqui, ó. Meu AN é menor ou igual do que o BN e estou utilizando o fato da série soma de BN ser convergente. Então a conclusão é que somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n fatorial é convergente. Outro exemplo é esse aqui, tá? Nós vimos na aula passada que essa série ela é divergente. A gente pode mostrar isso também utilizando o teste da comparação. Da seguinte forma, você pode observar que o ln de n sobre n, isso é maior ou igual do que 1 sobre n, tá? Isso para todo n maior do que o número e, porque a gente tem que o ln de e é 1 e o ln é crescente, né? Então significa que quando você ultrapassa esse número de Euler aqui via números naturais, isso ultrapassa 1. Então a gente tem, ó, aquela situação que eu falei na observação, né, que não precisa ser a partir do primeiro termo. Se você consegue um n0, nesse caso aqui poderia ser n0 igual a 3, digamos, né, porque o e é menor do que 3. Então, a partir dele, você tem essa limitação aqui, sempre, tá? E então, você observa o quê? Você observa que somatório de 1 sobre n, né, esse caso aqui, ó, esse teu ln aqui, ele é o teu an lá do teorema, e esse T1 sobre n é o teu BN. Aí aqui, ó, eu estou olhando o somatório de BN. Isso aqui diverge, né? Diverge por quê? Porque isso aqui é a P série com P igual a 1. Né? Então, isso aqui é a série harmônica. Né? Então, a gente tem soma de BN divergente. Então, olha aqui para o critério. A gente está na situação 2, né? Ó, soma de BN divergente e a gente tem os termos da AN maiores do que o da BN. Conclusão, soma de AN também será divergente. Então, a gente volta para cá. Então, pelo critério da comparação, somatório do ln de n sobre n diverge. Então, aqui um outro exemplo, né? Vamos utilizar os conhecimentos que temos sobre p-séries para decidir quando é que essa série aqui ela é convergente, tá? Isso aqui, ó, p inteiro positivo, tá bom? Bom, a gente pode começar, né, com o primeiro caso, por exemplo, para p igual a 1. Né, observar o que a gente consegue. Se você verificar, né, aqui, esse denominador aqui está dependendo desse p. Então, quando nós temos p igual a 1, nós temos desde 1 até 1 vezes n elevado a 1. Ou seja, essa série ela tem a forma somatório de 1 sobre n mais 1. Então, daí você observa o seguinte, ó, esse termo aí dessa série, ele é parecido com o termo da série harmônica, né? Então, dá para a gente já ter uma desconfiança de que isso diverge. E, de fato, ó, se você observar, para n maior do que 1, nós temos que 1 sobre n mais 1, isso é maior do que 1 sobre n mais n. Isso para o caso de n maior do que 1, é porque você está acrescentando nesse denominador. Então, isso aqui sempre é verdade para n maior do que 1. Mas isso aqui é exatamente, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre n. Então, veja o que é que você tem, né? Essa daqui seria a tua série AN, esse daqui seria o teu BN, né? E essa soma de BN, que seria 1 meio, porque você sabe que pode tirar o termo constante para fora da série, de 1 sobre n, que é a série harmônica, né? Então, esse termo aqui, ele diverge. Aí, veja só, você tem AN maior do que BN, que a gente está utilizando o item 2, ó. AN maior ou igual que BN, e a soma de BN divergente. Conclusão, soma de AN divergente. Então, aqui, teste da comparação, a gente tem somatório de 1 sobre n mais 1, diverge. Então, aqui já eliminamos o caso p igual a 1. Aí, agora, vamos fazer o caso p maior estrito do que 1. Então, o que é que a gente tem, né? Se você observar, o denominador pode ser escrito da seguinte forma. Isso aí é maior ou igual do que p n elevado a p. Por quê? Porque tudo que está aqui, né, são termos positivos, né? Então, eles são acréscimos, então vale essa desigualdade.
Consequentemente, quando você inverte 1 sobre p, n elevado a p, mais, até chegar em n e em 1, você inverte a desigualdade, né? Você fica com 1 sobre p, 1 sobre n elevado a p. Aí, o que é que a gente tem, né? A gente tem, ó, somatório de 1 sobre n convergente. Por que converge? Porque p é maior do que 1. Isso aqui é uma p série com p maior do que 1. Então, a gente está no item 1 do teste da comparação. A gente tem aqui, ó, nosso AN, né? E aqui nós temos nosso BN. Aí nós temos nossa série AN limitada pelos termos de uma série convergente. Portanto, conclusão é que o somatório de 1 sobre P, NP até 1 é convergente. Então, o que é a conclusão que nós temos? Como o nosso P é inteiro positivo, a gente tem que em P igual a 1, a série diverge, e para P maior do que 1, qualquer inteiro positivo maior do que 1, a série converge. Então, utilizamos o que nós já sabíamos das P séries para concluir sobre a convergência dessa série aqui. Aí agora, um refinamento, né, do teste da comparação, que é o teste da comparação no limite. Suponha que você tem séries AN e BN, novamente, ó, com termos positivos. Se nós tivermos que o limite da razão AN sobre BN dá um certo L, então nós temos as seguintes opções. Se esse nosso L for igual a zero e soma de BN for convergente, então necessariamente soma de AN será convergente. Se nós tivermos L entre 0 e infinito, soma de AN é convergente, se somente se soma de BN for convergente. Daí, se nós tivermos L igual a infinito e a soma de BN divergente, consequentemente, soma de AN será também divergente. Então, vamos dar uma ideia de como é que você mostra o teste aí em geral, né? Como é que é? Vamos fazer o item 1 aqui primeiro. Se a gente tem que esse L é igual a zero, o que é que isso significa, né? Significa que o limite de AN sobre BN, que isso é zero. Mas o que é que significa isso? Significa que uma hora BN começa a crescer mais rápido do que AN, né? Para que esse limite dê zero. Então, significa isso, ó, que BN, uma hora, começa a se tornar maior do que AN. E o que é que isso significa matematicamente dizendo, né? Significa que existe um N0 natural, tal que quando o N ultrapassa N0, a gente tem o BN maior ou igual do que a N. E aí, veja só o que é que diz o item 1. Se a gente souber que a série BN é convergente, aí veja que a gente caiu exatamente no teste da comparação, né? Porque nós temos, ó, AN limitado por BN e BN convergente. Então, aqui a gente usa o teste da comparação convencional e a gente conclui que soma de AN é convergente. Isso prova esse item 1 aqui. Aí nós podemos provar também o item 3, né, que é mais simples. O item 3 diz o seguinte: se L for infinito e soma de BN divergente, soma de AN também será divergente. Então, o que é que significa aquele L ser infinito? Significa que o limite de AN sobre BN, isso dá infinito. Mas se isso dá infinito, isso significa que o AN, ele é que começa, a partir de um certo momento, a crescer bem mais rápido do que o BN. Então, o AN, ó, ele começa a crescer mais rápido do que um BN em algum momento, né? Então, matematicamente, né, isso significa que existe um N0 natural, tal que quando você tem o N maior do que o N0, acontece a desigualdade contrária, né? Acontece, ó, AN maior ou igual do que BN. Então, novamente, ó, a gente tem o quê? A gente tem, por hipótese, a soma de BN divergente. E a gente tem AN ultrapassando os termos de uma série divergente. Então, novamente, utiliza o teste da comparação. Aí a gente conclui que soma de AN diverge. E agora, finalmente, o item 2. Então, veja só o que é que nós temos, né? Dessa vez, nós temos um certo L e queremos mostrar que AN é convergente se somente se BN for. Então, ó, uma coisa que eu tenho que consertar é que quando há as igualdades, nós já temos os itens 1 e 3. Então, no caso aqui, esse item 2 aqui é L real, tá? L entre 0 e infinito. Então, aqui, ó, o que é que nós temos, né? Se o limite de AN sobre BN, isso é igual a L, então, dado o epsilon positivo, existe
um n0 natural, tal que quando n é maior ou igual do que n0, a gente tem que a distância de AN a TL, né, dessa razão aqui, isso é menor que epsilon. Isso aqui é a definição de limite, tá? Veja só, né, dado o epsilon. Então, se eu escolho o epsilon exatamente igual a L sobre 2, então eu vou ficar com o seguinte, ó. Essa desigualdade aqui, ela significa, se você reparar, que L menos epsilon menor do que AN sobre BN menor do que L mais epsilon. Só que com essa escolha, L sobre 2, você ficou com o seguinte, ó. L sobre 2 menor do que AN sobre BN menor do que 3L sobre 2. Aí você multiplica tudo por BN, tá? Então você fica com o seguinte, ó. BN vezes L sobre 2 menor do que AN menor do que 3BN L sobre 2. E olha que bacana, essa desigualdade aqui, como ela é para frente e para trás, ela te permite utilizar o teste da comparação em duas vias. Deixa eu adicionar uma nova página para a gente continuar. Você pode desacoplar a desigualdade desse jeito, ó. L sobre 2, BN, isso é menor do que AN, e você tem a desigualdade para o outro lado, ó. AN, isso é menor do que 3L sobre 2, BN. Então, veja que como vale essas duas aqui ao mesmo tempo, né, você consegue um si somente si no critério de convergência. Porque você tem o seguinte, ó, se somatório de AN converge, então o que é que você tem? Ó? Somatório de AN converge. Então você tem essa desigualdade aqui. Né? Significa que os BNs eles estão abaixo do teu AN. Tá? Então, juntando essas duas aqui, você obtém a conclusão de que soma de BN converge. Esse L sobre 2, como é um número, tá? Isso aqui não atrapalha não. A constante vezes uma série não impede convergência nem divergência. Tá? Então, aí você obtém uma das vias. Né? Soma de AN converge, vai implicar que soma de BN converge. Agora, se você tiver que soma de BN converge, aí você utiliza essa daqui, né? Você utiliza essa desigualdade e o teste da comparação, tá? Para concluir que soma de AN converge. Então veja que esse teste, né, para prová-lo, esse teste de comparação no limite, ele depende, né, do teste da comparação que a gente fez primeiro. Nesse exato momento aqui a gente está utilizando ele, né, porque a gente coloca que a convergência de uma das séries ela vai depender necessariamente da convergência da outra. Então, vale o item 2 do teorema. Aqui eu tinha digitado errado, de fato, aqui você deve supor que nesse segundo caso aqui, o L é um número real, tá? Entre 0 e infinito. Não pode ser 0 nem infinito, porque 0 e infinito já são contemplados no caso 1 e 3. Então, está provado aqui o teste da comparação no limite. Aí um exemplo, né? Vamos mostrar que essa série ela é convergente utilizando o teste da comparação no limite. Veja que o teste da comparação e esse outro teste, eles te dão, né, um método para você olhar a convergência, mas infelizmente eles não te ensinam a escolher a série para limitar a outra, né? Então é nisso que geralmente reside a dificuldade, que você vai ter que dar um jeito de arranjar uma série para poder limitar a outra. Aí geralmente nesses casos, né, aqui em que você usa o teste da comparação no limite, talvez uma dica seja que nesses casos você tente, para achar outra série, você tente achá-la eliminando as constantes, eliminando termos polinomiais de menor grau, tá? Que certamente com isso você consegue achar uma série correta para poder fazer a comparação. Então nesse caso, ó, a nossa série soma de AN, ela é exatamente essa aí que é dada. Daí a gente tem que comparar com outra, né? A gente tem que achar um termo limitante para comparar com essa daqui. E daí, como eu disse, né? Tenta eliminar as constantes, ó, e escolhe, por exemplo, a série 1 sobre 3 elevado a n. Faz essa escolha, por exemplo. Porque daí você já obtém, de fato, que essa daqui é uma série convergente. Por quê? Porque ela é geométrica, né? Com 1 sobre 3 menor do que 1, que é esse termo aqui que está dentro da série. Então, ó, eliminando aqui essa
Quando aparecer geralmente esse tipo de série, né, você elimina os termos constantes. Se for polinomial, você elimina os termos de menor grau para poder tentar fazer a comparação com ela. E daí o que é que nós temos que fazer, né? Essa daqui seria a tua série soma de Bn. Olhando aqui para o teste, nós temos que fazer limite de AN sobre Bn. Isso vai resultar em algum L. E daí a gente escolhe o dos itens que vai utilizar a depender desse L aqui. Então veja que limite de AN sobre Bn, isso é o limite de 1 sobre 3 elevado a n menos 1 dividido por 1 sobre 3 elevado a n. Aí você pode escrever assim, ó, limite de 3 elevado a n sobre 3 elevado a n menos 1, que aí você cancela os 3 elevado a n e você fica com isso, ó, limite de 1 sobre 1 menos 1 sobre 3 elevado a n. Isso aqui é n para infinito, que é limite de sequência, às vezes eu não coloco essa convergênciazinha embaixo. Mas aí, ó, fazendo n tendendo para infinito, isso vai para 1. Então aqui, ó, nosso L, ele é 1. L igual a 1, então uso o item 2. Tá? Nós temos um número, então nós utilizamos aqui o item 2. E ele diz o seguinte, a nossa série ela é convergente somente se a outra série, né, a soma de Bn, for convergente. Aí veja que danado, né? A nossa soma de Bn, eu sei que é convergente, porque ela é a série geométrica. Consequentemente, essa daqui ela será convergente. Então, uso o item 2 e concluo que soma de 1 sobre 3n menos 1 é convergente, pois soma de 1 sobre 3n é. Né? Então, está aqui o exercício feito com o teste da comparação no limite. Aí você me pergunta, a gente só podia fazer via esse teste da comparação no limite? A resposta é não, você podia tentar o teste da comparação comum. Tá? Agora, o que é que acontece se você fosse tentar? Certamente você iria fazer isso aqui. Vamos fazer errado aqui para vocês perceberem. Certamente você ia fazer isso aqui, ó, 3n menos 1. Se você reparar, isso é menor do que 3n. Né? Você certamente ia fazer isso. E então, o que é que você ia fazer depois? Você ia inverter. Então, você ia ficar com 1 sobre 3n. Isso é menor que 1 sobre 3n menos 1. Quando você chegasse bem aqui e invocasse o teste da comparação, eu iria dizer imediatamente, você errou. E por que você errou? Porque você está comparando uma série que é convergente, limitando esta série aqui. E o correto seria o contrário. Se você está limitando por uma série convergente, ela deveria limitar por cima. A desigualdade deveria ser para frente. Então aqui, se você fizesse dessa forma, essa série que teria termo 1 sobre 3n não iria servir para você utilizar o teste da comparação. Então o correto aqui deveria ser o seguinte, ó, você deveria, por exemplo, fazer 3n menos 1, isso maior do que, por exemplo, 2n. Para todo... Isso aqui vale para todo n maior ou igual do que 1. Você poderia provar isso aqui talvez por indução, né? Isso aqui é verdade, porque daí quando você inverte, aí sim o negócio funciona. Ó, você fica com 3n menos 1 menor do que 1 sobre 2n. Só que daí, se você olha a soma de 1 sobre 2 elevado a n, isso aqui é uma série geométrica convergente. Aí, ó, você obtém o mesmo resultado do exemplo 129. A série ela vai ser também convergente, tá bom? Então, é possível com o teste da comparação, só que a desigualdade que nós utilizamos não foi tão sugestiva, né? Porque você certamente ia tentar limitar por 3n. Mas aí o correto seria uma desigualdade para frente para você conseguir isso aqui. Então aqui seria uma outra forma de resolver esse exemplo, tá bom? Pronto, e com isso nós encerramos.